Prof. Diane aqui. Eu espero que você esteja animado para essa segunda etapa de aulas teóricas para violinistas. Se você já me acompanha há algum tempo, provavelmente você já assistiu a primeira parte. Essas aulas são feitas exclusivamente para os meus alunos diretos, onde eles tiram dúvidas sobre teoria musical e a gente usa aí como referência o livro da Maria Luísa Priori. Então vamos lá para a parte 2 de teoria musical para violinistas. Então, o que é ligadura? Vamos falar sobre isso, que é tão importante para quem toca violino, né? Quando a gente une ali notas, a gente está usando uma ligadura. E segundo o livro da Maria Luísa Priori, ligadura é uma linha curva que, se estiver colocada sobre ou sob dois ou mais sons da mesma entonação, indica que os sons ligados não devem ser repetidos. Ou seja, somente o primeiro som é emitido, os demais serão apenas uma prolongação do primeiro. Então, como é que é isso, professora? No exemplo, a gente vai ver aí, né, uma prolongação de som, da duração do som. A gente vai ter ligadura, alguns tipos de ligadura, né? Essa, no caso que está sendo especificada aqui, é a ligadura de prolongamento. Então, vai acontecer uma prolongação desse som. Por exemplo, aí a gente tem uma mínima, né? A figura que dura 2 tempos, se for um compasso 4x4, ligada ali com uma semínima. E as duas, no caso, são o mesmo som, a mesma nota. Que nesse caso aí, com a clave de sol, é a nota sol, que vai durar não somente o tempo de duração da primeira nota, se for um 4x4, porque ela não está especificando, mas 1, 2, 3 pode ser um 3x4, né? Pela lógica. Nesse caso, ela mostra aí que esse som, ao invés de ser sol, sol, vai ser sol. Então, é simples, essa ligadura ela vai fazer esse som se unir ao outro som e vai tornar um único som. Não tem segredo, tá? Então, fica fácil aí perceber que você vai unificar, né? Os dois sons de uma figura, ao invés de serem sons separados, serão apenas um só. Mas, professora, e quando essa ligadura aparece em notas diferentes, em sons diferentes? Aí vai ser uma ligadura de expressividade ou de expressão. Então, a gente falou anteriormente de uma ligadura de prolongamento, e quando essa ligadura aparece em notas diferentes, ela vai ter outra, outro nome, né? Que nesse caso a Maria Luísa Priori ela não cita aqui, mas eu acho importante trazer aqui isso não só como por curiosidade, mas por conhecimento mesmo e informação. Ao invés de você segurar duas notas com sons iguais, né? Ao invés, como foi o exemplo anterior de tá, tá, se tornar com a ligadura tá, né, um único som, nesse caso aqui, a ligadura de expressão, de expressividade, ficaria assim, não poderia ser a mesma nota, tinha que ser tipo sol e lá. E aí, ao invés de fazer o sol, lá, iria ficar sol, lá, tudo junto, sabe? E isso com a própria voz fica muito difícil de eu trazer aqui especificando, mas se você pegar o seu arco e tocar a nota sol e a nota lá com arcos separados, né, 2 tempos para baixo e um para cima, vai soar diferente, ao invés de as duas notas ligadas no mesmo arco. O próprio a própria designação, né, o próprio nome que a gente diz, quando a gente diz assim, faz duas notas ligadas, já está se referindo à ligadura que a gente está trazendo aqui. Então, essas duas notas, ao invés de fazer 2 tempos para baixo e um para cima, a gente faz 2 tempos para baixo e o outro tempo para baixo também. Isso vai mudar e vai se chamar de ligadura de expressão, tá? É importante dar nome aqui aos bois, porque na hora da prática isso fica muito mais fácil, tá? Então ela fala aqui, quando a ligadura vem colocada por cima ou por baixo de sons de entonação diferentes, vocês estão vendo aí o exemplo, né?
Seu efeito é meramente de execução instrumental ou vocal, ou seja, é de expressão. Por isso que eu gosto de trazer aqui o nome dessa ligadura mais especificamente, tá? Então, quando vem assim, determinando que entre o primeiro e o último som compreendidos dentro da ligadura não deve haver interrupção, e sim que tais sons se executam ligadamente. E aí tem esse exemplo que ela mostra aí, né? O mi, dó, ré, sol, mi, ré, sol e dó. Se isso fosse fazer num arco só, a gente precisa dominar bem, né? Esse arco para conseguir fazer todas essas notas dentro do seu tempo num arco só, tá? Então espero que isso fique claro, porque os alunos do Suzuki vai começar sim a fazer ligadura quando aparecerem os minuetos. E aí, olha só que clareza que você já vai ter para fazer isso com mais propriedade. Então, espero que isso tenha ficado claro. Se tiver dúvidas, já sabe que é só escrever aqui nos comentários ou me enviar diretamente lá no Instagram ou no grupo do Telegram, que é onde vocês têm contato direto comigo. E vamos para o ponto de aumento, tá? Olha, ponto de aumento, já vou adiantar aqui, é muito parecido com a ligadura de prolongamento. Na verdade, a gente pode escolher entre um e outro. Eu posso ter duas notas iguais, com sons iguais, né? Tipo sol, dois tempos, mais sol, um tempo. E ligar essa nota, e aí serão o quê? Três tempos, né? Esse som vai durar três tempos, ao invés de dois separado de um, ela vai durar três tempos. Sol. É isso? Ou eu posso pegar uma figura, que seria a mínima, e colocar do ladinho o ponto de aumento. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Ponto de aumento é um ponto colocado à direita de uma figura e serve para aumentar a metade do valor de duração dessa figura. A metade do valor de duração dessa figura. Memoriza isso, aprende isso e vibra nisso, tá? O que é o ponto de aumento? É um ponto colocado à direita da figura que ela aumenta a metade do valor dessa figura. Eu repito muito as coisas porque é com repetição que a gente aprende. Tá? Então, se você não aprendeu na primeira que eu falei, vai aprender na segunda. Se não aprender na segunda, vai aprender na terceira e assim por diante. Tá? Eu vou sempre fazendo esse tipo de revisão, né? E aí, esse ponto de aumento é chamado de ponto de aumento porque ele aumenta justamente a metade do valor dessa figura. Fica muito óbvio, né? Vocês vão ter aí ainda no mesma página do conteúdo, né, anterior que eu estava explicando de ligadura, o exemplo de um ponto de aumento, que é uma mínima aí no exemplo com um ponto ali à direita. Como essa figura dura dois tempos, se ela tiver. Eu estou dizendo dois tempos usando aqui, gente, como referência os compassos simples, tá certo? Porque se essa figura aparece num compasso composto, ela não dura dois tempos. E isso a gente já sabe, porque eu já expliquei isso nas aulas anteriores, na outra sequência de aula teórica, né? Então, se você está aqui e não está entendendo nada, provavelmente você não viu as aulas anteriores, então volte lá e estude aquilo, compreenda antes de vir para cá, tá? Eu estou usando como referência para ficar mais fácil, senão eu vou ter que dar outros exemplos que pode confundir. Então, ok, vamos julgar que essa figura aqui, a mínima pontuada, está num compasso simples, né? Onde ela, num compasso simples, dura dois tempos. Qual é a metade de dois? É fácil, essa matemática básica, básica da básica. A metade de 2 é 1. Então, quanto é 2 mais essa metade, que é 1? 3. Ou seja, essa figura passa agora a valer 3 tempos, se ela estiver num compasso simples. Ok? Muito fácil isso daqui. Aí ela vai dar ali vários exemplos, inclusive falando agora e mostrando que seria a mesma coisa. Se eu tiver uma mínima pontuada, eu vou ter nesse compasso simples três tempos, né? Mas se eu tiver uma mínima mais a ligadura e uma semínima, eu vou ter o mesmo resultado. Então, eu vou ter, por exemplo, vou continuar
falando a nota sol porque foi o exemplo desde a ligadura, né? Então, se eu tiver sol pontuado, né? 1, 2, 3. E se eu tiver, ao invés da mínima pontuada, eu tiver uma mínima mais a ligadura e uma semínima, eu vou ter o mesmo resultado do som sol, ok? É simples assim. Isso também vai servir para as pausas das figuras, né? Se eu tiver, o exemplo que ela dá aí é uma pausa da semínima pontuada, mais uma pausa e uma pausa da semínima e uma pausa da cocheia, eu vou ter também aí um tempo e meio, se for um compasso simples. Professora, mas e se não for um compasso simples? Eu sempre fico me preocupando, né, com as perguntas que podem surgir. Aí vai ser, gente, sempre a metade, o ponto vai ser sempre a metade do valor dessa figura, independente de que compasso ela esteja. Se você souber que o ponto de aumento ele aumenta metade do valor da figura, você vai ter aí o que é necessário para estar executando essa partitura em qualquer lugar do mundo, ok? Então, vamos para a próxima aula. Respondam os questionários se vocês tiverem acesso a esse livro, tá? Para praticar. A gente só aprende com prática, a gente só fica muito bom tendo prática. Sem prática, realmente não tem como ser bom, tá? Então, quando alguém vem e diz assim: "Ah, a professora é talentosa", não sabe quantas horas eu sentei minha bunda na cadeira para praticar, não só a prática, mas a teoria também, né? Então, a gente se forma, passa anos, 4 anos, né? Com a bunda ali sentada na cadeira para trazer aqui o melhor que a gente pode. Então, se eu pratiquei, você também, enquanto aluno, precisa praticar, tá? E é isso. Se for meu aluno direto, sabe que tem acompanhamento, que pode me enviar os exercícios, eu vou estar ajudando a tirar todas as dúvidas. E agora eu quero falar um pouquinho sobre marcação de compasso. É muito importante saber marcar os compassos, porque nem sempre você vai ter um maestro fazendo isso por você. E mesmo que você tenha, pelo movimento da mão dele, você vai saber indicar qual é o compasso que ele está regendo ali, né? Então, eu acredito que eu não trouxe isso na primeira série de vídeos sobre teoria musical para violinistas, então vou trazer aqui, tá certo? O compasso binário, que vai marcar 1, 2, binário, né, de 2, vai ser 1, 2, 1, 2. Ele vai fazer sempre esse movimento, baixo-cima, certo? Aí tem o compasso ternário, que ele vai fazer uma espécie de triângulo, né, que vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ele vai ficar para sempre, do início ao final da música, fazendo esse movimento de triângulo, né? Isso aqui eu acho muito interessante, porque quando você for assistir a uma orquestra, se você não toca, você vai saber ali, poxa, ele está regendo compasso binário, um compasso ternário, você vai saber ali. E aí tem o compasso quaternário, que é o movimento mais chatinho, assim, entre aspas. Se você não praticar, pode dar um nó assim na sua mão só. Mas você também vai perceber que ele está contando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Vocês vão ter aí exatamente o desenho que eu acabei de fazer da marcação dos 3 compassos: o binário, o ternário e o quaternário. Tons e semitons naturais. A gente vai falar sobre escala diatônica de Dó, para começar, tá? Que fala sobre a formação dessa escala e os seus graus. Essa aula, gente, é muito essencial para a vida de um violinista, tá? Ela começa aqui falando sobre o semitom. Vamos lá, pressão de água. Semitom é o menor intervalo entre dois sons que o ouvido pode perceber e classificar. O tom é o intervalo entre dois sons
formado por 2 semitons. O que é a escala diatônica? É a sucessão de 8 sons conjuntos, guardando de um para outro intervalo de tom ou semitom. Aí ela dá um exemplo da escala ascendente de Dó maior e descendente, tá? Então vai ter aí, ó, as semibreves, né? Sem compasso, porque o que é importante aí são os tons e os semitons, não é o compasso. Ela tá focando exatamente nessa estrutura da escala, né? Que começa em Dó, vai para Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó agudo e começa a voltar para o Dó grave, certo? Então, se eu for cantar aqui, será que eu consigo, gente? Eu não preparei a voz para isso, mas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É basicamente isso que está escrito aí, só que durando 4 tempos, né? Cada nota, 4 tempos, se for um compasso simples, sempre lembrando disso. Nesse caso, ela mostra aí, ó, que a distância de Dó para Ré tem um tom de diferença. De Ré para Mi, mais um tom. Aí de Mi para Fá tem um semitom. Depois tom, tom, tom. Então, essa estrutura, vamos contar só as primeiras 8 notas, né? Que ela fala lá, uma sucessão de 8 notas. Então, começou em Dó grave e foi para o Dó agudo, acabou, a escala é isso aí. Né? O que ela está fazendo? Só retornando para a nota inicial, né? Então, o que você precisa saber? Essa estrutura da escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Tom, 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 exatamente. Essa estrutura é o padrão da escala maior. Se você souber que existe essa distância de intervalo entre uma nota e outra, você vai conseguir tocar qualquer escala maior sem ir somente pela intuição ou só porque o professor disse que era assim. Você vai saber tocar a escala de Dó maior, de Ré maior, de Fá maior, as escalas maiores, certo? Diatônicas, elas seguem esse padrão aí, essa estrutura, tá? Os sons e semitons contidos na escala diatônica são chamados naturais. A cada uma das notas da escala, de acordo com a sua função na própria escala, dá-se o nome de grau, ou seja, essa primeira nota Dó, ela é um grau. Aí a gente vai descobrir aqui que grau é esse. E pela lógica, gente, eu já vou dizer aqui para vocês, é o primeiro grau, tá? Então, quando aqui diz assim também, tem a escala diatônica, por conseguinte, 8 graus, sendo o oitavo grau a repetição do primeiro. Então, a gente vai dizer que esse Dó agudo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, o oitavo grau? Não, é a repetição do primeiro grau, né? A repetição do primeiro grau. Ok? Se rolar uma dúvida aí, porque às vezes eu explico de uma maneira que para mim tem clareza, mas pode ser que para vocês não. Então, se rolar alguma dúvida, me procurem, por favor, escrevam nos comentários para que eu traga mais clareza desse conteúdo aqui, tá? Então, vamos lá aí para os graus da escala. Eles são denominados assim, ó. Primeiro grau, tônica. Segundo grau, supertônica. Terceiro grau, mediante. Quarto grau, subdominante. Quinto grau, dominante. Sexto grau, superdominante. Sétimo grau, sensível. E o oitavo grau, tônica. Por quê? Porque é a repetição do primeiro. Aqui se concretiza o que eu tinha falado anteriormente sobre o oitavo grau, certo? Então, se a gente vai pegar a escala de Dó aqui, diatônica como exemplo, o primeiro grau é quem? Qual é a nota? É a nota Dó, que é chamado de tônica. Essa nota Dó é o primeiro grau dessa escala, a gente chama de tônica. Aí o segundo grau é a Ré. O Ré vai ser chamado de segundo grau e o quê? Supertônica. E assim vai na sequência que ela mostra aí, tá bom? Eu espero que isso tenha ficado claro, que os graus são denominados, tem nomes para cada um dos graus, certo?
do primeiro até o oitavo, que é a repetição do primeiro. Ok? Vocês precisam saber isso aí e ter clareza, porque vai influenciar bastante na hora da prática de vocês. Então, ainda falando sobre a escala diatônica, ela é formada por 5 tons e 2 semitons. Os semitons são encontrados do terceiro grau para o quarto grau, que se for na escala de Dó, quem é o terceiro grau? Mi, e o quarto grau, Fá. Então, do Mi para o Fá tem um semitom ali. E isso, claro, que eu estou falando as notas porque eu estou usando a escala de Dó como referência. Mas se for a escala de Ré, você já sabe que do terceiro grau da escala de Ré para o quarto eu tenho um semitom. E também do sexto grau, desculpa, do sétimo grau para o oitavo grau, por exemplo, Si, Dó. E se for escala de Ré, a gente já sabe lá que no sétimo grau para o oitavo grau eu tenho ali um semitom. E daí os tons são encontrados do primeiro grau para o segundo grau, do segundo grau para o terceiro grau, do quarto grau para o quinto grau e do quinto grau para o sexto grau e, finalmente, do sexto grau para o sétimo grau. Essa é a estrutura da escala maior. E ele vai ter aí esse exemplo, né? Ela vai mostrar aí, no caso, usando um Tzinho, né, para tom e ST para semitom. E a gente vai ver exatamente o que eu acabei de falar na forma de partitura, onde ela coloca ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo grau. O primeiro grau, no caso, que é chamado de tônica também, é o grau mais importante da escala, tá? Então, isso é muito importante de você saber qual é o grau mais importante da escala diatônica maior. É o primeiro grau. Todos os demais graus têm com ele afinidade absoluta. É o primeiro grau, a tônica, que dá o nome à escala e que a termina de um modo completo, sem nada deixar a desejar. E vocês vão entender isso nas próximas sequências de vídeos que eu for fazendo aqui, tendo como base o livro da Maria Luísa Priori, tá? Vocês vão ter mais clareza do porquê esse primeiro grau é tão importante, do porquê ele é tão conclusivo como está falando aqui, né? Então, se o Dó é a nota da escala, ele dá nome a essa escala. Se começa em Dó uma escala, ela vai ser a escala de Dó maior, né? Então, se começar em Ré, Ré maior, então começa em Dó, termina em Dó. Começar em Ré, termina em Ré, porque sempre a escala termina nessa primeira nota que se iniciou, só que numa altura diferente. Começa no Dó grave, termina num Dó agudo, começa num Ré grave e vai terminar num Ré agudo, e assim sucessivamente, tá? E aí ela mostra aqui, né? Vejamos a escala, a seguinte escala ascendente. Aí tá lá novamente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó agudo e vai voltar para o Dó grave. Começa na tônica e termina nela mesma, né? No meio a gente tem ali a tônica novamente, porque é a repetição da primeira nota ali do primeiro grau. Temos aí a nota Dó em função de tônica. Esta escala é, portanto, chamada escala de Dó, como eu já expliquei, ou ainda escala no tom de Dó. Depois da tônica, as notas de maior importância são a dominante, que é o quinto grau, e a subdominante, que é o quarto grau. Levando um pouquinho aqui para a harmonia funcional, a gente já está entrando na questão de campo harmônico, né? Então, quando eu vou ali tocar com um grupo, que eu vou acompanhar outras pessoas, geralmente eu vou ter como base aí esses graus, tá? Então, se eu estou em Dó maior, eu vou geralmente ali estar tocando a nota Dó maior, depois eu vou para o quinto grau, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu conto mesmo nos dedos, tá? E vocês devem fazer isso, né? O Sol é muito importante na escala do Dó maior. E o quarto grau, que é o quê? Dó, Ré, Mi, Fá. Né? Então, geralmente, vai pedir, né, nesse campo harmônico, essa sonoridade, tá? Por causa da importância dessas notas, desses graus dentro da escala maior. Os graus da escala também se classificam como conjuntos ou disjuntos.
Então, indo para a próxima página, aí 31, né, vai explicar um pouquinho que são conjuntos quando sucessivos, de acordo com a relação de altura. Então, sucessivos é uma nota depois da outra, né? Então, se eu tenho dó, qual a próxima nota? É ré. Se eu tenho lá, qual a próxima nota? Si. Então, a gente pode chamar isso aí de quê? De graus conjuntos. E os disjuntos, quando entre ambos vem intercalado um ou mais graus. Então, eu vou ter saltos. Ao invés de eu ter um dó e um ré em seguida, que seria conjunto, eu vou ter um salto. Eu vou lá para o fá. Então, a gente vai chamar isso aí quando existirem saltos de graus disjuntos. A gente vai seguindo aí com essas aulas de teoria para violinistas, principalmente compreendendo aqui através desses vídeos e fazendo os exercícios que são sugeridos na apostilha, no livro, no caderno, não sei como você quer chamar, o livro da Maria Luísa Priori. Eu espero que até aqui você tenha compreendido. Eu quero feedback, tá? Porque para mim é muito importante e se torna significativo quando vocês me falam: "Poxa, professora, eu aprendi". Eu posso dizer que minha missão está cumprida, né? Que é de fazer vocês entenderem e transformar a vida de vocês, a mentalidade de vocês através da música, porque vocês já sabem que a música não pode ser, mas não pode ser só para hobby, tem que ser para o autodesenvolvimento de vocês e o hobby vem por consequência dessa maravilha que é a música, né? Então estudem a parte teórica junto com a parte prática, para na hora que vocês sentarem ou ficarem em pé, não importa, a hora que vocês forem tocar, os dois lados do cérebro de vocês estejam ali fazendo as sinapses funcionando simultaneamente. A, o crescimento e o desenvolvimento de vocês será muito maior se vocês estudarem teoria musical e prática musical. Nem só um, nem só o outro, os dois, tá bom? Porque um é pouco, aí como é que é? Um é pouco, dois é bom e três é demais, né? Então vamos ficar com a teoria e a música. E a soma disso vai ser o resultado de autodesenvolvimento de vocês. E eu vou ficar muito feliz de saber que eu estou impactando a vida de vocês através da música, porque comigo foi assim. Então hoje eu me vejo nesse lugar de repassar essa clareza do que é vivenciar a música de verdade em nossas vidas. Eu finalizo aqui mais uma sessão de vídeos sobre teoria musical. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não me seguem, deixa o like, me segue aí e compartilha esse conteúdo, esses vídeos com mais pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à música dessa maneira, melhor o mundo será. Mais pessoas desenvolvidas, autodesenvolvidas existirão e o mundo será melhor. Então, façam a boa ação, estude música e compartilhe com quem tem esse desejo também. E principalmente com as pessoas que têm o desejo, mas que acreditam que não são capazes. Tudo é uma questão de prática e a didática do professor com certeza ajuda muito. Então, um beijo, espero que vocês estejam gostando e vamos para frente, que atrás tem gente. Come on, let's go. Vamos ser felizes tocando violino.